Olá, seja bem-vindo ao Eurotalk Reflexões de Sabedoria, o podcast que explora o autoconhecimento através da eulosofia. Se você busca respostas sobre o homem, a vida e o universo, aqui pode ser o caminho. Hoje nós vamos explorar um pouco sobre a IA, a inteligência artificial. A gente vai entender como está o avanço dessa tecnologia e, na medida que ela avança, as preocupações que ela traz. Para explicar um pouco melhor sobre quais são essas preocupações que a gente tem, visto que se os próprios desenvolvedores já falaram que a gente tinha que parar um pouco, pôr o pé no freio nessa nova tecnologia, nós convidamos o Jonas Rodrigues, que é sócio da Unisoma, executivo do Unisoma Labs e braço de P&D, inovação da empresa, né? Inovação aberta da empresa. Jonas também é diretor de pesquisa e voluntário do Instituto Oikon. Seja muito bem-vindo, Jonas. Obrigado pelo convite, Natália. Muito bom ter você aqui com a gente. Eu sou a Natália Gabriela e eu já começo aqui pedindo para o Jonas explicar para a gente o que é a IA, Inteligência Artificial. Bom, inteligência artificial é um tema muito amplo, né? Resposta genérica logo de começo, né? Que está bastante em voga agora, mas não é um tema recente, né? Então, desde a década de 50, 60, 70, quando os computadores começaram a aparecer e começou a ficar viável usar a tecnologia para resolver problemas, começou essa onda de como é que a gente pode criar ferramentas, processos e tal, para fazer coisas que o ser humano faz, no geral, né? Então, a inteligência, eu já vou dar alguns exemplos, tá? Mas a inteligência artificial, ela teve algumas ondas. Na década de 50, 60, teve um avanço, estava indo por um caminho que não foi muito promissor. Deu uma frustração geral na comunidade científica na década de 70, 80, que o pessoal chama que é o inverno da inteligência artificial, né? Porque acharam que não ia dar muita coisa. Mas os pesquisadores sempre continuaram pesquisando temas de inteligência artificial, até que na década de 10, olha só, estamos no começo do século, né? Entre 2010 e 2020, algumas técnicas ali aliadas com o poder computacional, as tecnologias do computador e tal, ficaram mais acessíveis. Teve um novo boom de outras técnicas de inteligência artificial, que é o que a gente está vivendo agora. Então eu falei bem genericão do que é, para dizer que até os pesquisadores meio que não concordam, não se combinam na definição de inteligência artificial, né? A minha definição pessoal de inteligência artificial aqui é você desenvolver um sistema artificial usando tecnologia ou algum outro método e que ele imita ou que ele substitui alguma faculdade humana ou que ele age de forma inteligente, né? Então, vamos sair do geral, vamos dar uns exemplos práticos do dia a dia. Uhum. Cita para mim, Natália, 2 ou 3 usos de inteligência artificial que você faz no seu dia a dia. A mais recente, que eu acho que todo mundo falando. Qualquer uma, porque eu falei que é bem geral, assim, antes da gente falar o tema polêmico, que é o que a gente vai falar hoje, pega uma base de inteligência artificial. Tenta chutar aí. Eu entendo que é o ChatGPT, praticamente eu trabalho, toda semana eu uso alguma coisa para melhorar ali no chat, mesmo a estrutura aqui que eu falo do podcast, eu trago o ChatGPT, que é o mais óbvio. Agora, outras inteligências, se você trouxe aí qualquer tipo de automação, isso eu vou colar, porque eu já vi uma outra conversa do Jonas, que ele trouxe o Waze, né? Que são esses sistemas, ou o Google Maps, para a gente chegar de um ponto ao outro. Bom, perfeito. Eu estou pensando só... São excelentes exemplos, né? Eu vou pegar da minha rotina. Eu acordei de manhã para exemplificar ali coisas de inteligência artificial que a gente já tem contato há muitos anos e a gente não chamava de inteligência artificial, né? Porque essas coisas vêm vindo de forma bem sutil no dia a dia nosso, né? Às vezes vem uma coisa avassaladora, dá uma revolução e tal, que é o caso do ChatGPT, a gente fala daqui a pouco, né? Mas, no geral, a gente já tem muita inteligência artificial na vida nossa e a gente nem chamava disso, né? O Waze é um exemplo, né? Pô, antes do Waze, como é que as pessoas faziam para chegar do ponto A ao ponto B? Tinha o guia 4 rodas, né? Muita gente que for nova não vai lembrar o que é guia 4 rodas, eu não sei se existe ainda, mas é uma revistinha que tem cidades, mapas e tal. Então, pô, eu vou fazer uma viagem para uma outra cidade. Eu pego lá o guia 4 rodas, olho, parava em posto de gasolina, parava na beira da estrada, pedia informação e tal. Hoje, a gente está acostumado a colocar o destino no Waze. Ele já diz a melhor rota, se vai ter pedágio, se não vai ter pedágio. Se eu quero evitar pedágio, eu marco lá. Ele me dá por caminho alternativo, né? Enquanto eu estou dirigindo, o trânsito fica intenso. Ele recalcula a rota, né? Esse é um exemplo de inteligência artificial. Eu me lembro a primeira vez que eu viajei, assim, que foi fora do contexto Brasil,
tava com uma amiga e ela já era mais tecnológica que eu. Ela pegou no Google, que estava lançando esse processo, mas ela foi escrevendo todo o caminho, como que chegava de um lugar ao outro, e aí a gente não precisou abrir mapa, mas a gente ficou restrito, que é aquilo, perde uma saída, você tem que se virar para voltar do ponto de partida. Você tem que calcular sua rota. Exato. Né? E isso é interessante porque, assim, antes do Waze aparecer, já tinha o Google e tal, e já tinha alguns serviços que calculavam a rota para você, mas não tinha aplicativos de GPS acessíveis. Então, muitas pessoas calculavam a rota e escreviam no papel o que ela tinha que fazer. Então, a inteligência já ajudava a calcular a rota, mas eu não tinha em tempo real ali me guiando. Né? Sim. Então, assim, esse é um exemplo de inteligência artificial. Né? Outro exemplo que já está há muito tempo aí é o Google Translate, por exemplo. Né? Pô, eu peguei um texto, eu quero traduzir e tal, você entra lá, translate.google.com. Isso já tem mais de 15, 20 anos. Né? Você bota o texto no idioma, ele traduz para outro idioma. É uma inteligência artificial. Antes dos computadores, quem traduzia eram tradutores. Né? Então, mais recentemente, né? Se você abre o teu aplicativo de foto no celular e vai lá na busca e fala assim, fotos de cachorro, ele acha as fotos de cachorro no teu álbum de fotos. Né? Como é que ele sabe quais são as fotos de cachorro? Tem um algoritmo de inteligência artificial que processa ali as imagens, sabe quais são as características e tal. Então, hoje você pode buscar na tua biblioteca de fotos palavras ou frases ou locais e o teu celular te traz as imagens relacionadas àquilo. É um outro exemplo de inteligência artificial. A Siri, né, ou a Alexa, quando você fala, Alexa, faz o meu almoço, ainda não faz, né? Mas Alexa, acende a luz. Né? Só nesse pequeno ato, Alexa, acende a luz, tem um algoritmo que pega o áudio, traduz em texto, tem outro algoritmo que pega esse texto e entende semanticamente o que precisa ser feito, tem outro algoritmo ali que entende a lógica daquilo e executa a ação, e ela responde, ok, Natália, acendi sua luz. Tem outro algoritmo que pega o texto e transforma em áudio com uma voz amigável. Né? Só aí a gente falou de vários pontos diferentes e problemas que há 20, 30 anos atrás eram dificílimos. Né? Você pegar áudio e transcrever, você pegar texto e sair com voz fluida, é um exemplo de IA, de inteligência artificial. Para quem não tem né? essa familiaridade com a sua linguagem, algoritmo é um tipo de programação específica. É uma receita de bolo. Todo programa de computador é como se fosse uma receita. Né? Você programa ali os passos em que o computador vai executar aquelas ações. O algoritmo ele é uma programação, é uma receita ali para o código ser executado. Né? Então, tem um algoritmo, tem um programa de computador, entre aspas, que consegue pegar áudio e gera texto. Tem um outro tipo de inteligência que pega texto e gera áudio. Tem uma inteligência, um algoritmo, modelos, a gente pode usar a palavra modelo também. Modelos são programinhas, algoritmos que a gente treina para poder fazer alguma determinada ação. Que são capazes de pegar texto em foto e extrair esse texto. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, é um conjunto de algoritmos, técnicas, abordagens, programações, metodologias que aplicam a tecnologia, né, de formas diversas. É infinito, é muito amplo ali as formas que a gente tem de aplicar técnicas de fazer coisas que a gente considera inteligente. Né? E qual é o objetivo da IA? Em princípio, facilitar a nossa vida. Né? O ser humano tem fogo na cueca. Né? Então, assim, o ser humano está sempre inovando, está sempre inventando e tal. E as inovações, as tecnologias não param. Né? Você poderia falar assim, pô, as pessoas fazem inteligência artificial porque elas podem, né? Porque elas são curiosas, porque elas estão aí, as técnicas estão aí, tem sempre gente cutucando ali, enfim, e descobrindo coisas, e isso vão gerando as inovações tecnológicas. Né? Se a gente pega todas as revoluções que vão acontecendo na história nossa, é por isso. Né? Pessoas inquietas e que têm ideias e que mexem, misturam isso com aquilo e vê que deu aquilo e tem problemas reais e vão resolvendo. Assim, surgiu o fogo, surgiu a metalurgia, depois surgiu a escrita, surgiu não sei o que, surgiu a prensa, revolução industrial, surgiu máquina a vapor, surgiu carro, avião, blá, blá, blá. As pessoas vão inventando. Né? E à medida que a tecnologia vai propiciando ali e os problemas vão se mostrando, a galera vai inventando coisa para resolver esses problemas. Né? Então, a resposta curta é: por que fazem IA? Porque podem, né? Porque tem pessoas curiosas que fazem, e porque resolvem problemas práticos. Né? Se você fala essa questão do Waze, é um problema prático. Né?
Gera um outro problema também, que às vezes a gente vai ficando dependente demais dessas tecnologias e vai perdendo algumas habilidades, né? Eu mudei de cidade recentemente, né? E hoje eu só ando via Waze lá. Se eu andar só via Waze lá dentro, qual que é a chance de eu desenvolver a habilidade espacial de eu me localizar dentro dessa cidade sem Waze? Muito pequena. Eu acho que é muito pequena. No dia que eu tiver sem Waze, eu vou conseguir chegar num determinado lugar, né? Porque é isso, quando a gente usa ou executa uma ação várias vezes, a gente vai desenvolvendo os caminhos neurais e tal, a gente vai desenvolvendo aquelas habilidades, né? Então, assim, tem algumas desvantagens e tal, mas eu prefiro usar o Waze, né? Porque eu chego mais rápido. Eu vou levar meu filho na escola, eu quero saber o caminho mais curto, porque eu quero usar o meu tempo de uma forma mais eficiente. Então, por que inventaram o Waze? Porque resolve um problema real, né, dos seres humanos, que dá dinheiro também, né? Esse problema logístico de chegar mais rápido do ponto A para o ponto B começou a ser trabalhado pelos pesquisadores mais fortemente na Segunda Guerra Mundial. Porque como é que eu faço o deploy ali, a entrega das tropas de forma eficiente, como é que eu abasteço de alimento essa galera, como é que eu otimizo os meus recursos ali e tal em tempos de guerra, né? Uhum. Então, inteligências para resolver esses problemas de guerra, essas mesmas inteligências e algoritmos, no fim, acaba sendo útil para fazer um Waze no futuro, né? A gente não teria um Waze em 1945, porque não tinha smartphone, não tinha celular no bolso de todo mundo e tal. E pensar que falam que o homem chegou na Lua com uma tecnologia mais simples do que a gente tem hoje na maioria dos nossos computadores ou na televisão de casa é insano, né? Eu acho que quando começou o programa espacial americano, os computadores ou computadoras eram pessoas, porque você tem que fazer muitos cálculos para isso. Não tinha computador. Então, tinha departamentos de centenas de pessoas que faziam na mão os cálculos de trajetória gravitacionais, a otimização. Hoje, é uma coisa que um estudante de ensino médio com um simuladorzinho aprende esse tipo de coisa e tal, e faz com o computador, né? Então, mais um motivo para se desenvolver essas técnicas de inteligência artificial é porque existem problemas reais que se beneficiam delas, né? A Unisoma, ela surgiu na década de 80, desenvolvendo algoritmos de inteligência artificial, que não tem nada a ver com ChatGPT nem nada, mas para otimizar processos de indústria, né? Então, eu tenho uma indústria de plantação de eucalipto. O ciclo de vida do eucalipto é 15, 20 anos. Se eu planto errado hoje, vai faltar madeira para eu trabalhar na minha indústria daqui a 20 anos. Então, como é que eu tomo melhores decisões para plantio, que variedade que eu planto, quando que eu colho e tal? São problemas complexos que a gente usa desde a década de 80, matemática e algoritmos de inteligência artificial para ajudar o ser humano nessa tomada de decisão. Porque é muita variável, né? Então, resumindo, né? A gente tem inteligência artificial porque tem problemas reais que se beneficiam dela, né? E muitas vezes porque a gente combina A com B e dá C, enfim, né? Pegando isso que você trouxe, né? Que lá atrás começou com um programa espacial em que as pessoas tinham que fazer todas as contas na mão, na unha. Hoje já tem as máquinas. A inteligência artificial, ela é mais inteligente hoje do que o ser humano? Depende do que você define de inteligente. O que você define de inteligência do ser humano? Pegando essa capacidade de executar uma conta, de fazer algo específico mesmo, assim. Eu me considero mais... Eu acho que o ChatGPT é mais inteligente que eu, por exemplo. A hora que eu vou e elaboro um texto, e aí eu peço para ele, melhora esse texto, e ele me traz isso numa qualidade melhor do que eu escrevi, eu me considero que ele é mais inteligente que eu. Nesse aspecto, né? Certo. Então, assim, eu acho que a gente tem que sempre colocar em contexto, né? O Waze é mais inteligente do que eu? Para calcular rota e fazer eu chegar no tempo certo, evitando imprevisto, sim, né? Mas para educar os meus filhos, não, né? Ou para me ajudar com a alocação dos meus recursos financeiros. O Waze não se propõe a isso, né? O Google Translator, ele é mais inteligente que eu? Para transcrever o texto de uma linguagem para qualquer outra, certamente, porque eu sei o português, malemar e inglês, né? Mas, então assim, se a gente pega atividades isoladas, sim, né? Se a definição for essa, né? Se a gente for reduzir o ser humano a calcular a rota, o Waze é mais inteligente, né? Mas o ser humano não é só isso. Então, sua pergunta é interessante também, porque tem uma outra forma de enxergar ela, que é o seguinte: será que algum dia vai ter uma inteligência que substitui o ser humano em tudo, né? Porque hoje eu estou falando, olha, tem o Waze que você usa para fazer rota, né?
tem um aplicativozinho que você diz ali os ingredientes que você tem, ele te sugere uma receita, né? Você tem uma linguagem, ele traduz. Legal, mas cada um faz uma atividade isolada, né? Será que algum dia a gente vai ter uma inteligência que é como se fosse um humano dentro de um chip ali, né? Ele interage, ele pensa, ele raciocina e tal. Quando os pesquisadores pensam nisso, tem um termo para isso que é o AGI, né? Que é a inteligência artificial geral, digamos, né? E tem esse lance que, eles tentam estimar quando será que a gente vai ter uma inteligência artificial geral que consegue resolver problemas de fato, né? Resolver problemas de fato é você descrever um problema... deixa eu tentar inventar um exemplo aqui, né? Sei lá, mas ela consegue se comunicar, mobilizar recursos, vamos pegar esse mover próprio equipamentos. caso que você trouxe do filho, né? Que hoje, essa parte da educação, não tem como fazer a educação dos filhos, os pais têm que estar ali. Vai chegar no momento em que vai ter uma tecnologia para tomar uma decisão melhor? Talvez sim, talvez não. Essa é a parte ruim da gente estar aqui agora, né? Eu não vejo a hora de estar bem velhinho e olhar para trás e ver o que deu, né? Porque a gente está no meio de uma revolução. Eu nem sei se a gente está no meio de uma revolução, porque a gente está no meio desse momento, né? E aí vindo aqui no lance do ChatGPT e modelos novos ali, que é o que está em voga, né? Hoje você bota no ChatGPT e faz uma pergunta para ele, parece que tem uma reflexão profunda ali, que ele pensa, que ele raciocina e tal. E não é bem assim, né? Ele cospe, ele imita bem ali a forma que o ser humano fala e tal, porque ele foi treinado para isso com base em modelos e tal. Tem modelos alternativos ao ChatGPT, não é só o ChatGPT que faz isso. E os próprios pesquisadores ficam ali, será que ele raciocina? Será que não raciocina? Será que... Tá tendo muito desenvolvimento ainda, né? Talvez a gente esteja numa grande campanha de marketing e não é tudo isso, e daqui a 10 anos a gente vai ver que não... Cara, ajuda, mas nem tanto. Ou não, talvez a gente está no começo de uma revolução mesmo e daqui a 10 anos a gente vai ter a nossa vida guiada pelo ChatGPT. É difícil dizer, né? É possível que aconteça? Eu acho que né? Eu acho que é possível que não aconteça também. Mas a gente está bem nesse momento agora, porque uma coisa é o Waze, né? Vai lá, faz a rota de A a B e beleza. Não... Melhora a tua vida, mas não questiona a tua habilidade como ser humano, como profissional, como tomador de decisões e tal. Eu vou me falar como profissional de tecnologia, né? Como programador e tal, enfim. A gente pega um problema, a gente pensa na solução, a gente desenvolve, a gente coloca esforço naquilo, a gente faz o código, a gente constrói soluções. Você pega alguém que faz site, né? Uma agência. Tem um cara que programa um site, tem um designer que vai pensar na disposição dos elementos, que vai dar o toque dele ali e tal. Você vai pegar alguém que faz música, pensa na melodia, na combinação, na harmônica, no ritmo, na letra, não sei o que, nada. Imagina que agora você tem um modelo, não é o ChatGPT, mas é parecido com ele, que você descreve que tipo de música você quer e ele gera uma música para você. Imagina que agora tem um modelo em que você fala para ele como é que você quer o teu site e ele te sugere o layout. Imagina agora que você tem uma tecnologia que você fala assim, olha, critica para mim esse texto que eu escrevi. E ele destrincha aquilo lá e vira de ponta cabeça. Falei, caraca, velho, né? Tô perdendo espaço. Tá acontecendo isso agora, né? E é difícil dizer. É aí que eu acho que fica, que as pessoas estão com medo, né, dessa tecnologia, porque, como você mesmo trouxe, né? Será que o ChatGPT vai ser o nosso caminho? Não vai? E você que está na ponta da tecnologia desenvolvendo, não sabe trazer as respostas, o público geral sente um medo justamente. Será que eu vou perder meu emprego? Será que... O que vai acontecer de tudo isso? A gente precisa ter esse medo? Olha, se a gente parar, não chamar de medo, mas chamar de prudência, né? Eu diria que sim, né? Imagina ali na parte da revolução industrial. Sempre quando tem uma revolução em que traz uma coisa nova e disruptiva ali, isso balança a sociedade como um todo, né? É interessante que eu fui num congresso uma vez de inteligência artificial, né? E eles abriram o congresso com uma notícia do New York Times, né? Que a inteligência está vindo, vai roubar o trabalho das pessoas, não sei o que, blá blá blá, vai ter uma massa de desempregos, uma onda de desempregos e tal. Essa foi a abertura do negócio. Aí o host lá falou assim, olha, de quanto vocês acham que é essa notícia? Era do New York Times de 1900 e bolinha, do começo do século XX. Na época da industrialização, da mecanização, que estava vendo carros, automações e tal. E de lá para cá, a gente teve mais ou menos empregos, mais ou menos oportunidades de emprego. No geral, cresceu, né? Porque sempre quando vem uma tecnologia nova,
às vezes ela se posiciona ali para tirar o protagonismo do humano, mas às vezes ela abre coisas que a gente não sabe ainda. E, enfim, a indústria ao longo do século XX foi se desenvolvendo, né? Quando veio o smartphone em 2008, 2007, 2008, ninguém estava meio que esperando, surgiu o negócio e surgiu toda uma nova indústria de aplicativos, de não sei o que, de apps. Essa revolução dos smartphones e depois da internet 3G, 4G, permitiu que agora tenha Uber, que tenha Waze, que tenha iFood. Então, se não tivesse smartphone e se não tivesse 4G, não teria Uber, não teria iFood. Uhum. Então, a ideia do iFood veio... Então, assim, eu sei que não é uma resposta, né? E por isso que eu vou chegar no ponto da prudência, porque a gente está no meio de uma mudança, né? E tem muita coisa que a gente não sabe que não sabe também, né? Então, como é que a gente se posiciona estrategicamente quando a gente está no meio de muita volatilidade, de incerteza se vai mudar ou não? Estudando, tentando entender a tecnologia, aproveitando ela no dia a dia. Bom, eu penso assim, né? A gente não para a inovação tecnológica. Por mais que os pesquisadores e algumas pessoas lá, o pai da inteligência artificial e tal, tenham preocupação e tal, não é porque as pessoas estão preocupadas que vão parar o desenvolvimento, né? É igual a bomba atômica, pararam o desenvolvimento? Não pararam. Explodiram lá e os países se armaram, hoje tem um monte de bomba atômica no mundo e tal. Você acha que a China vai parar de fazer inteligência artificial e pesquisas e deixar os Estados Unidos? Você acha que os Estados Unidos vai parar por questões éticas, correndo o risco do concorrente dele? Então, assim, por forças além de ética, de vontade, de qualquer filosofia que a gente possa colocar, eu acho que não vai parar. A gente está numa nova corrida, né? Exato. Isso não vai parar. A pergunta é, dado que não vai parar, como que a gente se posiciona, né, dentro dessa volatilidade? Pessoalmente, né, o que eu faço? Dedicando um tempo para entender essas tecnologias, né? Eu poderia falar assim, o ChatGPT é furada, ou algoritmos parecidos, né? O bom mesmo é o que eu faço aqui na Unisoma como empresa de inteligência artificial. Poderia assumir essa posição negacionista, digamos, né? Ou não. Eu poderia assumir a posição, cara, o GPT é tudo, para que eu vou estudar, para que eu vou aprender e tal, agora eu vou investir todas as fichas em fazer tudo nele. Ou eu prefiro a atitude prudente, né? O que consegue acelerar do meu dia a dia hoje? Quais são as tarefas que eram repetitivas antes e eu posso usar ele para acelerar, né? Quando eu recebo, por exemplo, isso até muda a dinâmica, né? Quando eu vou estudar um tema novo, eu vou pegar um livro, primeiro eu passo o PDF do livro no GPT para ele me dar um resumo, eu tenho uma visão geral, e aí eu uso ele para discutir do próprio livro, enfim, como se fosse um parceiro para me ajudar a estudar um tema, né? Eu vou trazer um exemplo do dia a dia da mulherada, por exemplo, que eu ouvi essa semana, achei muito bom. A gente tem a máquina de lavar, não é uma inteligência artificial, a não ser que ela esteja conectada, né, nas casas inteligentes, mas eu posso usar essa máquina de lavar para lavar a minha louça, para eu sobrar tempo para fazer outra coisa. Então, o que o Jonas está trazendo quais são as tecnologias, máquina de lavar roupa chegou para isso, máquina de lavar louça. Agora, não adianta eu usar essa máquina e ficar sem fazer nada. Eu posso fazer algo que vai me sobrar tempo para fazer outras coisas mais produtivas, né? Eu entendo que é isso que você está falando, cada um no seu nicho de trabalho, né? Exato, e até potencializar, né? Então, não é a minha área, tá? Vou tentar improvisar aqui, mas um designer, por exemplo, né? Ele vai se sentir ofendido por ter uma inteligência artificial que gera fotos e imagens e tal, ou ele vai usar aquilo como sendo um acelerador e um asset para ele poder gerar produtos diferenciados de forma mais rápida, né? Eu fiz uma pergunta para o ChatGPT, quais são os maiores riscos que a gente pode esperar da inteligência artificial para o nosso momento. E o primeiro tópico que ele trouxe foi isso que a gente está falando, que é o desemprego e a mudança no mercado de trabalho. Que eu entendo que é muito mais uma questão de mudança do que desemprego. Claro que tem profissões que vão sumir, mas se a gente aprende a fazer isso que o Jonas está falando, se adapta, se reinventa, a gente consegue porque virão outras oportunidades. Mas ele trouxe, que eu achei muito interessante, aqui, desculpa, é uma matéria da Forbes, que eles fizeram uma lista das profissões que serão menos impactadas pela inteligência artificial, e isso vai de encontro com o que você está falando, dessa parte do site e tudo mais. A primeira que eles trouxeram é profissões que exigem criatividade. E aí eles trazem, não é uma criatividade, por exemplo, criar um logo, criar o site, mas só é aquela criatividade que vai além que o ser humano consegue ter. Por exemplo, nesse nicho como que eu vou colocar
a estratégia melhor para atingir o meu cliente. Isso só o dono do negócio ou o publicitário, a pessoa que está desenvolvendo pode fazer. Então, tudo bem, a parte da estrutura, do código, de tudo que tem para ser feito que as inteligências estão oferecendo, eu uso disso para acelerar o meu trabalho, mas essa estratégia, essa linha criativa de campanha fica para o ser humano. Outro tópico que ele trouxe foi educação e desenvolvimento de pessoas, que é também o ponto que você trouxe de cuidar do filho, né? A gente sabe que a gente aprende melhor, as nossas cognições são melhores com um retorno facial, né? Tanto que existe o EAD, já existe faz tempo, mas o aprendizado na troca humana, ela é mais profunda. Você tem mais, porque você pega outras informações além da comunicação verbal, né? Outro tópico que ele trouxe foi gestão de crise e negociações, que também exige um modelo de comercial que a tecnologia ainda não consegue prever. Advogados e profissionais que lidam com questões morais e éticas. Profissionais de gestão de estratégica, toda essa parte também, que tudo que exige um olhar diferenciado, que só hoje o ser humano tem essa capacidade. Ele trouxe também relações interpessoais complexas e cuidadores, e também trabalhos manuais, como eletricista, encanador, porque são habilidades finas também, que o desenvolvimento dessa tecnologia ele é um pouco mais trabalhoso, né? Sim. Então eu entendo que toda essa frente, que é o que nos torna de fato humano, que é a criatividade, é esse movimento, a tecnologia, pode ser que um dia chegue lá, mas ainda não é uma preocupação. Dá pra gente viajar, né? Pô, algum dia, daqui a centenas de anos, pode ser que tenha ali um robozinho que faça tudo e o encanador seja desnecessário? Pode ser que sim, né? Mas pensando aqui no espaço de vida nosso, chute agora, tá? Eu acho improvável que a gente tenha nos próximos poucos anos ali robôs que substituam essas coisas, né? Isso que você falou do toque humano ali é bem interessante, né? Porque a comunicação não é fluxo de palavras só, né? Tem o olhar, tem os feromônios, tem a relação, tem a postura corporal, tem a entonação de voz e tal. Imagina que tem um médico, um algoritmo que passa ali, ele escaneia o teu corpo e ele te dá todo o diagnóstico e tal. Mesmo que tivesse, você ainda, eu particularmente prefiro receber um diagnóstico e conversar com uma pessoa para passar por aquilo comigo e me ajudar a entender e a bolar uma estratégia. Né? Tanto que tem estudos também que falam de alimentação, né? Eles fazem sempre ou com ratos, esse, se eu não me engano, acho que era com coelho, que eles pegam 2 tipos de alimento e tem mais nutrientes, o outro menos. Esses coelhos que são alimentados com os alimentos com mais nutrientes são isolados e eles não recebem nenhum tipo de carinho, nenhum tipo de contato, e os coelhos que com menos nutrientes, eles recebem um contato humano, um cuidado, uma troca. E aí eles conseguiram perceber que os que tiveram menos nutrientes, eles se desenvolveram melhor do que esses outros coelhos, que tem a ver com isso, né? Tem coisas que a troca humana não tem tecnologia que possa substituir, né? Exato. Mas, enfim, é por isso que eu acho que vale a gente assumir a postura de prudência ali e se fazer a seguinte pergunta, né? Seja o ChatGPT, Alexa, Siri, lá, o que vocês tiverem à disposição e perto de vocês de inteligência artificial. O que eu consigo usar isso para beneficiar o que eu faço hoje, né? E claro, se você tem uma profissão que é meio que óbvio que ela vai desaparecer, você tem que começar a se desenvolver em alguma outra coisa, né? Tentar inventar um exemplo aqui. Sei lá, na década de 80 tinha a profissão de datilógrafo, né? Não tem mais, né? Então, o que o exército de datilógrafos da década de 80 fazem hoje? Eles tiveram que se realocar em outras funções, né? Então, cada um também tem que fazer essa autorreflexão, né? Para o que eu faço, né? E tem muita gente que se define através do trabalho, né? Então, aí acaba virando uma questão de identidade também, né? A inteligência artificial não ameaça o meu trabalho, ela ameaça a minha identidade. Porque se eu sou um designer, eu sou um programador, a inteligência artificial está me ameaçando, né? Então, como é que a gente pode usar o ChatGPT, essas ferramentas ali, para acelerar o que a gente já faz e tal? E a gente tem que ser prudente e tem que ficar atento, né? Então, eu acho que não tem como ser diferente, né? A gente vai fazer o quê? Vai entrar em pânico, entrar embaixo da mesa, ou vai negar a tecnologia? Eu que estou na área de tecnologia, vou apostar todas as fichas nisso, né? Eu já testei usar o ChatGPT ou similares ali, e não está no ponto ainda de eu deixar ele sozinho resolvendo um problema. Porque o porquê... primeiro, que problema precisa ser resolvido, né?
eu que estou resolvendo o problema, eu sei, né? Então, dar os direcionamentos, dar o contexto, decidir o porquê das coisas, pensar onde a gente quer chegar e tal, são todos contextos que hoje o ser humano precisa dar ainda, né? Que é uma análise crítica, né? Exato, que é uma análise crítica. E mesmo dando os contextos, ajuda muito o fato de eu ter a experiência profissional na área para identificar aonde ele está indo por um caminho que não é legal para poder ir conduzindo. Então, para mim, tem sido bastante útil como acelerador mesmo. Né? O que me preocupa? Adolescentes e pessoas que vão entrar na faculdade agora falam assim, se eu peço para o chat GPT e ele faz um site, para que eu vou aprender a fazer um site? Por que eu vou aprender os fundamentos? Por que eu vou aprender a programar? É a mesma lógica de, por que eu vou aprender a fazer tabuada de cabeça se eu posso usar calculadora? Né? É verdade, né? É uma pergunta válida. Por que eu vou me dar ao trabalho de aprender e desenvolver essa habilidade se o chat GPT vai fazer por mim? Isso eu tenho um pouco de medo, do ponto de vista ali de sociedade como um todo, mesmo da gente dar um passo para trás, da gente desaprender, da gente perder habilidades. De cognição, né? De aprendizado. Exato. Não tem gente que tem ansiedade quando acaba a energia e fica sem internet? Né? Porque a pessoa já nasceu, ela está acostumada a tanto... O Instagram é uma extensão do corpo da pessoa, ela não funciona sem, né? E quando começar a vir para o mercado de trabalho, um conjunto de profissionais em que só pensa através de uma inteligência artificial, né? E quando a inteligência não estiver disponível? E quando acabar a internet? E quando... Não sei, né? Mas, Jonas, eu acho que concordo que é um problema dos jovens que eles vão enfrentar, mas que nem você trouxe, né? Na nossa época já tinha calculadora e mesmo assim a gente trabalhou o desenvolvimento de reflexão, de aprendizado, de guardar informações. E hoje eu percebo que existe uma preguiça nessa direção, né? Mas tem um ponto, Natália, que é o que a tecnologia está substituindo, né? Então, por exemplo, o fósforo e o isqueiro substituíram lá eu ficar minutos batendo pedra para fazer fogo. Então, não é que eu perdi a habilidade de fazer fogo com pedra. Caguei, desculpa o termo, mas... Porque agora tem o fósforo e tal, beleza. Fazer conta, é legal eu fazer conta de cabeça e tal, mas na calculadora, o que eu estou perdendo em fazer isso, né? Antes não existia escrita, certo? Bem antigamente. Era tudo na oralidade. Quando era tudo na oralidade, as tradições se passavam via oral, a imaginação das pessoas era mais fértil, as tradições, os ritos, os hinos e tal. Depois que começou a ficar muito para a escrita, as pessoas foram perdendo um pouco das tradições de oralidade. Mas a gente ganhou muito, por um outro lado, porque você tem acesso à informação e blá. Né? Quando veio o Google ou o Waze, o Google é um negócio que, cara, eu não vou perder horas pesquisando. Alguém pesquisa mais rápido para mim, porque é uma coisa mais maçante. Então, eu não estou substituindo reflexão. Eu não estou... Não sei, me parece que é um plus, né? Eu tenho um algoritmo que busca mais rápido para mim. Certo. É um plus, um algoritmo que me dá as rotas mais rápido, porque economiza tempo. Agora, um algoritmo que me diz como é que eu tenho que me expressar. Um algoritmo que você fala, eu passo nele e falo, olha, traduz para mim o que ela falou. Tipo, parece ser diferente, entendeu? Então, comparar o ChatGPT com a calculadora, ok, é uma tecnologia que substitui uma coisa que antes a gente fazia, mas para mim é mais profundo, porque essas inteligências artificiais novas, elas podem entrar em substituir a reflexão nossa, em substituir habilidades de comunicação, habilidades sociais, né? Daqui a pouco eu vou ter a minha IA conversando com a sua IA, né? Você me manda um áudio de zap, eu não vou ouvir o áudio, eu vou fazer para ele transcrever e resumir para mim. E aí daqui a pouco eu vou conseguir programar o meu zap para responder por mim automaticamente para você. Então, assim... Eu já vi que existe uma tecnologia que está sendo treinada, trabalhada, para criar um perfil seu. Então, ele copia você e aí você manda a tua cópia, a tua sósia, para reunião de trabalho, porque ele já sabe mais ou menos o que você precisa, onde que você quer chegar com aquela reunião, e aí a tecnologia vai tocar essa reunião e você só depois recebe a ata da reunião que você nem participou. Eu vi um mais estranho ainda, que é uma empresa, e eu vi num podcast isso, então eu não sei dar muitos detalhes, mas que você passa detalhes e vozes e gravações ali de uma pessoa, de um ente querido que faleceu, e ele faz um robôzinho virtual que pode interagir com você. Então, para ajudar as pessoas com luto, né? Aí eu me pergunto, cara, será que não vai dar merda isso? Porque assim, o luto é um processo humano, natural, que faz parte, né? Eu mudei de cidade, eu entrei em luto, né? Porque você muda tudo, muda a vida, muda a rotina.
entre aspas, tá? É um processo muito similar. Sempre quando a gente perde uma coisa muito importante, a gente tem que reconfigurar a existência nossa, né? Cara, vem uma inteligência em que cria um robô do teu pai que faleceu para conversar com você. Qual que é o impacto emocional que isso vai ter na pessoa, né? Uhum. E se esse robô falar alguma bobeira? Porque não é o seu pai que está ali, mas a gente tem inteligência emocional para lidar com isso. Então, essas tecnologias novas que estão vindo, ChatGPT, para mim elas estão entrando numa categoria mais perigosa, e aí com aspas bem grandes assim, tá? Porque para mim é diferente de um Waze e um cara que se propõe a fingir que é o meu pai para me ajudar com o processo de luto, né? Ou que vai passar a entrar nos meios de comunicação para intermediar a comunicação entre os seres humanos, né? Eu não estou falando que isso é ruim ou bom, mas para mim é uma mudança mais profunda na estrutura nossa, né? A sociedade estava preparada para mídias sociais, né? A gente está começando a ver cada vez mais pessoas falando que não, que tem a polêmica de proibir celular em escola, dos efeitos que as mídias sociais estão tendo em crianças, adolescentes, nos adultos e tal. Eu fico me perguntando, será que a gente está preparado emocionalmente para essa velocidade que está vindo, esse tipo de algoritmo, né? Eu entendo que não, né? Se a gente só identificar como que nós estamos, esse vazio social, os problemas de saúde mental, como vem aumentando, ele é um reflexo desse uso de mídias sociais, desse uso sem essa prudência que você vinha falando Sim. da tecnologia, né? Sim. A gente não está sabendo utilizar elas. E aí eu comentei um pouco atrás que, não vejo a hora de eu ser velhinho para poder olhar para trás e ter informação, né? Porque agora a gente só especula, né? Eu sinto que vai dar ruim em várias coisas porque a gente está aprendendo ainda, né? A gente precisa passar um tempo para ver, porque os meus filhos estão crescendo com mídia social e agora com ChatGPT, com essas coisas e tal, e vão surgindo novas dinâmicas de você interagir com as informações e tal. A gente nem falou de fake news ainda, né? Exato. Já tem alguns vídeos muito realistas. Daqui a 1, 2 anos vai ser mais realista ainda. De você clonar uma pessoa e postar um vídeo no YouTube dela falando o que você quiser. Né? Eu já fui impactada por anúncio dentro do Instagram, em que era uma atriz global falando, vendendo uma promoção, e eu que trabalho com isso não percebi que era fake, porque a voz foi criada com inteligência artificial, eles pegaram um vídeo dela fazendo uma outra coisa, aí eu só entendi que era fake porque era uma promoção que não fazia sentido, era óbvio que era só para pegar meus dados de banco. Mas quem não vive nesse meio, ele não consegue perceber essa diferença, Sim. né? E mesmo quem vive, assim, a gente é inundado por tanta informação que a gente tem que começar a aprender agora. Qual que é a referência? Como é que eu vou identificar o que é verdadeiro e o que não é? Isso, e tava no Instagram, né? Que em teoria, é uma mídia, não é um WhatsApp que você recebe Sim. pela família, né? Sim. O que é crível, o que não é crível, né? Hoje você pode pedir pro ChatGPT gerar um livro para você. Do que você quiser, né? Tem gente que usa o ChatGPT ou similares como se fosse o Google, né? Mas a gente não está no nível de confiar a resposta porque ele pode alucinar, ele pode inventar, ele pode misturar coisas. Então, ao mesmo tempo em que eu fico animado, porque eu consigo ver o valor de usar essas coisas no dia a dia e tal, eu sempre fico me perguntando o que vai dar, né? Sim. Porque essas mudanças, elas têm o potencial de serem mais profundas na psicologia dos seres humanos, né? Então cara, será que já tem gente substituindo psicólogo pelo ChatGPT, né? Então, usando o ChatGPT de dica de relacionamento? Não sei. Não me espantaria se tivesse muita gente fazendo isso, né? Mas vai não façam, né? Não, enfim, não me surpreenderia. Mas vai dar bom isso? Não sei. A gente está no meio do negócio. Eu sinto que vai dar muito ruim ainda, né? E, enfim, então eu tenho sentimentos misturados com relação a isso, né? E eu penso que se a gente não tomar cuidado, do ponto de vista individual agora, tá? Porque se eu for olhar eu como profissional, o que eu gero de conteúdo para fora, talvez eu não aprendendo, eu sendo raso nas coisas, eu me embasar muito em tecnologia para isso, eu gere mais valor para as empresas, eu ganhe mais salários e tal, ok? Olhando isso para fora, talvez seja um improvement, mas como ser humano, eu desenvolver as minhas habilidades, eu me embrutecer não, né? Mas enrebustecer, sei lá que palavra que é essa, né? Ficar mais robusto, né? Internamente, de eu trabalhar o meu senso crítico, de eu ter, enfim, uma vida mais equilibrada, a gente começar a delegar essas coisas, e se a gente usar errado essas tecnologias, eu acho que a gente vai começando a ficar mais fraco como pessoas, assim, sabe, como sociedade. É um dos riscos, né? A gente perder habilidades importantes.
Perder a habilidade de fazer a conta é ruim? É. Mas será que é tão ruim quanto perder a habilidade de se comunicar? Perder a habilidade de educar? Perder a habilidade de sentir? Perder a habilidade de refletir, né? Não tem como fazer tudo isso, né? Não tem como você educar, não tem como você viver nesse mundo sem essa capacidade reflexiva. Uhum. E aí, quando a gente começa a realmente delegar tudo para as tecnologias, que é o que está acontecendo, a gente vai ter problema sério, né? Sim. Tanto de armazenar conhecimentos, então, que nem eu gosto bastante de assistir com isso tudo que está acontecendo agora, essa guerra em Gaza, eu fui pesquisar desde o início, peraí, como que Israel surgiu, como que era o povo ali. Eu fui lá na época do Levante, lá atrás, quando a humanidade começou a nascer, para entender a história desse povo. Uhum. Então eu fui buscar um conhecimento, fazer novas conexões, e hoje me parece que as pessoas, elas satisfazem cada vez com uma informação mais rasa, não busca ter um entendimento mais profundo do que está acontecendo para chegar nas suas próprias conclusões, né? Elas simplesmente vão bebendo de fake news, ou mesmo que sejam informações reais, mas não elaborou, né, o seu próprio ponto de vista. Ou não exercita a musculatura, né? Se você para de fazer exercício, o músculo atrofia, né? Se você para de andar sem auxílio do GPS, você perde a habilidade de se localizar e é mais difícil. As pessoas não usam dinheiro físico mais. Então eu já vi um estudo falando que a galera está fazendo menos conta mental e tem dificuldade porque antes você tinha a lógica do troco. Você me dá, não sei o que, eu fazia continha de cabeça. Agora no Pix ninguém faz conta mais. A gente está perdendo, né? Todo mundo digitando, a gente está perdendo a habilidade de escrever. Eu, quando eu preciso escrever com a mão, são um garrancho. Eu não tenho caligrafia mais. O ponto é, com os chat GPTs e geradores de imagem e essas tecnologias novas, o que a gente vai perder? E isso que a gente vai perder vai causar que impacto na sociedade, né? Esse é um ponto em aberto. Pessoalmente, eu sinto que vai dar ruim em alguns aspectos ali, né? Porque é muita novidade vindo ao mesmo tempo. E se ficasse só no âmbito das novidades, estaria bom, né? Mas aí tem os interesses econômicos, tem a guerra fria entre os países. Você pega a empresa que faz o chat GPT, o interesse dela era monopolizar essa tecnologia ali e tal, e cobrar e ganhar dinheiro em cima disso, né? Se não vazasse, não tivesse concorrência e tal, a gente já está pior do que a gente está hoje. Ainda bem que tem mais concorrências, tem modelos que a gente consegue rodar na máquina nossa, não sei o que, blá. Mas o que é tecnologias dessas centralizadas nos governos, por exemplo? Então tem tanta implicação política, psicológica, emocional e tal, que a gente está vivendo no meio do furacão ali, né? E precisa passar o tempo ali ainda para a gente ver os efeitos disso. Eu já falei umas 3 vezes isso, né? Eu sinto, pessoalmente, opinião minha, sem fato, sem nada ali, mas que vai dar ruim em alguns aspectos, né? E preguiça mental ali eu acho que pode ser um dos principais, né? De eu não construir mais o conhecimento, eu não construir mais a habilidade, então eu preciso ter agora do apêndice ali do chat GPT para colocar, né? Então, se você pudesse dar uma dica para quem está em casa, para que aprenda a lidar com as tecnologias e não perca essa capacidade de buscar, qual seria, Jonas? Sei lá, tentar ser produtivo com isso, né? Isso vale para mídia social também, né? Quando a gente fala, tem aqui essas tecnologias de hoje. Você pode morrer no Instagram vendo videozinho no feed, né? Ou você pode aprender habilidades novas e mudar de profissão. Tem pessoas que aprenderam a cozinhar, abriram um negócio e tal, porque estavam consumindo essa questão de mídia social, criaram seu negócio ali. Então tudo vai do uso do negócio, né? Eu acho que tem que ter uma vigilância ali da gente não ter uso vazio dessas ferramentas. É igual uma analogia de caloria vazia, né? Você pode comer saudável, com nutrientes, uma comida balanceada, não sei o que, eventualmente comer um iFood, nada sem um aplicativo de entregas, né? Ou você pode comer bolacha recheada todo dia, né? Então, assim, você está comendo igual, você está ingerindo aquilo. As calorias são as mesmas. As calorias são as mesmas, o que você está consumindo é diferente, né? Então, usa o chat GPT. Eu vou dar um exemplo aqui e talvez fique mais claro. Eu nem sei como é que a gente está de tempo aqui. Né? Estamos encerrando já, Jonas. Tá. Mas eu vou dar só um exemplo do que eu acho um uso interessante, né? Teve uma promoção de um colaborador lá da minha empresa que trabalha comigo e o RH falou para mim, olha, a gente vai mandar uma mensagem no jornalzinho ali do fim do mês falando, né, enfim, dando os parabéns para a pessoa pela promoção dela, não sei o que e tal. Eu queria que você escrevesse um texto dizendo isso, enfim, deu lá a especificação.
Antes do chat GPT, eu demoraria ali 1 hora pensando, escrevendo, putz, mas será que vai ficar legal assim, o parágrafo assim, rebuscando o texto, né? O que é o meu elemento essencial ali? Por que ele foi promovido? Quais são as características legais dele? Qual que é a importância dele para a empresa? Então, assim, a minha contribuição como gestor é essa, é a minha perspectiva, é o meu contexto. A forma que eu vou escrever esse parágrafo, a escolha das palavras que eu vou fazer, para mim não gera tanto valor. Então, o que eu fiz? Eu peguei a requisição do RH, olha, o RH está me pedindo isso, tá aqui a minha opinião, a minha perspectiva da pessoa. Escreva para mim um parágrafo no formato que o RH quer. Então, assim, para mim é o exemplo de usar a tecnologia de forma útil, né? O que é o meu input, o que é o meu diferencial e o que é redundante ou repetitivo que eu posso acelerar e é um casamento das coisas, né? Pô, você falou lá de faixa de Gaza, não sei o que e tal, eu quero entender aquilo. Eu posso perguntar para o ChatGPT, e isso se eu pergunto, né? Talvez não tenha nem curiosidade, mas assim, me fala para mim quem está certo ou errado, ou eu posso falar assim, olha, me recomende livros ou artigos para entender melhor sobre o assunto, me fale mais sobre isso, me busque. E aí quando a gente pega esses elementos, a gente vai estudando, aprofunda, cruza e corre atrás das informações. Então ele pode ser um parceiro para acelerar o teu diálogo ali, você se desenvolver, ou ele pode ser um oráculo que você confia 100% e delega as coisas para ele, né? Então a minha dica é, não vamos olhar como um oráculo e passar a delegar as coisas. Vamos falar, olha, como é que isso pode enriquecer o que eu já faço hoje e não ter pressa de me tirar da jogada, né? Porque os elementos humanos nossos é aquilo, o que meu é essencial que tem que estar aqui no meio, né? Exato. O que eu fiquei, assim, com tudo que você falou, que eu acho que foi muito rico, foi realmente esse olhar de explorar essas tecnologias, aprender mesmo o que está acontecendo, para que a gente possa usar elas ao nosso favor e sobrar mais tempo para a gente desenvolver as nossas características mesmo mais humanas. Então, deixa eu desenvolver mais a minha capacidade de refletir, a minha capacidade de discernir, a minha capacidade de aprender com o outro. Então, por exemplo, você trouxe esse exemplo do seu colaborador, é muito interessante. Eu tenho que conhecer o outro, eu tenho que saber como que ele agrega. Então, se a gente usa as tecnologias para tirar todo o nosso operacional, ou a maioria dele, das nossas mãos, sobra mais tempo para as interações sociais e humanas, né? Sim. E aí a gente consegue avançar enquanto ser humano. Se a gente pegar isso e sentar em cima e achar que vai dar certo, Sim. a gente vai ter um risco, um problema a médio e longo prazo, Sim. né? Nas férias eu uso o Waze, eu chego mais rápido, aproveito mais tempo com a minha família no destino, né? Se eu uso o GPT para resumir texto, para traduzir, não sei o que lá, sobra mais tempo para eu parar e pensar, como é que eu posso gerar contribuição de fato aqui, né? Como é que eu posso acelerar o meu trabalho? E, aproveita, né? Não vamos não usar. A única coisa que a gente não pode fazer é não usar. Se eu não usar, se eu não tentar entender e tal, eu ignorar essas tecnologias, aí eu acho que vai dar ruim, com certeza, né? O que a gente pode talvez começar a utilizar da inteligência artificial é como usar melhor o nosso tempo livre, né? Porque a gente está usando muito mal o tempo livre, porque a gente continua nas mídias sociais, continua de final de semana maratonando as séries. Então, a gente não está usando essas tecnologias para o nosso desenvolvimento. E que são coisas positivas, né? Tem gente que gosta de velejar, tem gente que gosta de fazer coisas, mas fazer coisas humanas mesmo, ter mais trocas ao ar livre com outras pessoas, né? A gente está se isolando cada vez mais, né? Sim. E só para encerrar, eu já falei 3 vezes isso, né? Mas só para encerrar mesmo, tenho certeza que várias coisas que eu falei aqui, daqui a 2, 3, 5, 10, 15, 30 anos vão se mostrar furada, enfim. Por isso que eu falo, aqui foi só opinião, percepção, enfim, né? O tempo precisa passar ainda e a gente vê o que vai acontecer, né? Então, nada como o tempo para dizer, só que a gente não pode ficar parado esperando, né? Então, vamos usar de forma consciente e tentar aproveitar ali. E não ter pressa em sair da frente, né? A gente tentar reforçar o que é de humano e importante nosso. Ótimo, Jonas. Então já fica o convite para daqui a um tempo você daqui voltar. Daqui a 30 anos a gente volta e fala se esse podcast foi tudo deu furada. Deu certo ou não. Né? Mas aceito, daqui a 30 anos eu volto a fazer essa reflexão. Não, mas o convite fica para antes. Obrigada, Jonas. Obrigada a todos que estiveram com a gente aqui. Foi muito rico, trouxe bastante elementos para a gente refletir. E espero que vocês aí de casa usufruam essas dicas para que a gente possa usar disso para ir melhor para frente. Obrigado de novo pelo convite.